Prepare-se. Está no ar a Rádio Barão de Mauá com o programa Painel. Olá, está começando mais um programa Painel aqui na Rádio Barão de Mauá. Eu sou Guilherme Galdino e hoje vamos falar sobre alimentação saudável e intolerância à lactose. Para falar sobre o assunto, recebemos a nutricionista Juliana Letícia Pereira Goulart, ela que é formada em nutrição pela Universidade Federal de Alfenas. Juliana, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Primeiramente, eu gostaria que você esclarecesse para o nosso ouvinte o que é intolerância alimentar. Ok. Então, intolerância alimentar é um problema que acomete indivíduos que têm uma deficiência numa enzima ou eles não possuem a enzima para a digestão de alguns produtos, geralmente proteína, né? Então, essa enzima o indivíduo não tem ela e ele vai ter uma série de problemas, por exemplo, problemas gastrointestinais, dores de barriga, entendeu? Diarreia, tudo isso. É muito confundido hoje em dia com alergia alimentar, mas alergia alimentar tem a ver com um sistema imunológico que ataca o organismo devido à presença dessas substâncias alimentares. A intolerância alimentar não. A intolerância alimentar, ele não tem a enzima, não digere corretamente, né, o produto, e aí vai para o intestino e não consegue fazer a digestão e diarreia, pode ter uma série de sintomas. Pedra no rim seria considerado como uma intolerância? Não, pedra no rim não. Certinho. Agora, quem vai fazer a próxima pergunta vem da nossa plateia, que também é formada por alunos e colegas meus de jornalismo daqui do Centro Universitário Barão de Mauá. E quem vai fazer a próxima pergunta? Olá, Juliana. Meu nome é Alessandra. Eu gostaria de perguntar quais são os principais alimentos envolvidos na intolerância alimentar. Olá, Alessandra. Principalmente o leite, né? Produtos mariscos, produtos com corantes, produtos que possuem muitos alergenos, né? Então, assim, esses produtos, principalmente leite. Muito obrigada pela resposta. E agora, quem será o próximo a perguntar? Olá, Juliana. Meu nome é Wagner. Eu gostaria de saber se a intolerância alimentar ela tem cura. Ela tem tratamento, né? A intolerância alimentar, uma vez diagnosticada, o indivíduo suspende a alimentação, suspende a ingestão desse alimento e aí ela vai melhorar, né? Não necessariamente ela vai desaparecer, mas claro que pode desaparecer com o tempo, né? Decorridos algum tempo, aí começa a introduzir esse alimento devagar na alimentação, ou come pequenas porções, diminui bastante a ingestão do que ele comia habitualmente, e aí percebe-se que vai melhorando os sintomas, aos poucos vai reintroduzindo esses alimentos, né? Mas cura a gente não pode afirmar, mas sim ele pode, ao longo da vida, de repente, voltar a se alimentar e não ter mais esse problema. Muito obrigado. Eu que agradeço. E agora a nossa plateia tem mais pessoas com dúvidas. E agora é a vez de quem? Olá, Juliana. Meu nome é Maicon. Quais alimentos o hipertenso deve evitar e por quê? Olá, Maicon. Então, o hipertenso ele deve evitar alimentos à base de sódio e glutamato monossódico, principalmente. Porque o sódio, ele influencia na realização dos procedimentos do rim, ele retém muita água, ajuda a reter a água, então os vasos sanguíneos, ele se dilata, aumenta, né, o volume sanguíneo e isso faz com que a pressão aumente, né, causando a hipertensão. O glutamato de sódio é aqueles alimentos que realçam o sabor dos alimentos que são pobres em outros nutrientes, por exemplo, aqueles macarrões instantâneos. Então ele deve evitar produtos embutidos, enlatados, conservantes, que são ricos em sódio, justamente para conservá-los, né? E isso faz muito mal ao hipertenso. Obrigado. Eu que agradeço. A pessoa que come macarrão instantâneo, ela já tem uma certa... ela já corre um certo risco. Agora, se ela come cru, dobra o risco? Então, o macarrão instantâneo, ele quase não tem nutrientes, né? Na verdade, a pessoa ingere ele, é gostoso, porque justamente existe na composição daquele pozinho que a gente coloca para temperar o glutamato monossódico, e é aí que realça o sabor daquilo que não tem nenhum nutriente. Ela corre o risco, sim. A pessoa não tem hipertensão. Não tem problema, eu vou comer coisas com sódio, conservas, enlatados, macarrão instantâneo, tem problema? Pode vir a ter.
Vixe, então é melhor eu parar com isso, senão daqui uns 10 anos eu estarei com problemas de saúde. Claro que associado a baixa atividade física, a obesidade, pode ter esse problema. Então vou começar a mudar Maneira. Vou dar uma maneirada nas minhas alimentações para poder ter uma saúde melhor daqui a um tempo. Isso. E agora é a vez de quem? Oi, Juliana, meu nome é Bárbara. Eu gostaria de saber quais são os malefícios dos temperos industrializados. Olá, Bárbara. Isso tem a ver um pouco com a pergunta anterior, né? Os alimentos industrializados, eles possuem muito sódio, né? Muitos conservantes que fazem mal à saúde, como, por exemplo, hipertensos, pessoas que têm problemas cardíacos, diabetes, entendeu? Essas pessoas precisam da alimentação mais natural possível, né? Realmente realçando aquilo que a gente tem, verduras, legumes, tudo vindo realmente da terra, nada é conservado. Então, os alimentos conservas, industrializados, eles possuem muito sódio e isso faz muito mal à saúde. Obrigada. Eu que agradeço. Próxima pergunta. Oi, Juliana, meu nome é Giovana e eu gostaria de saber se os alimentos orgânicos são sempre os mais saudáveis. Olá. Então, os alimentos orgânicos, sim, do ponto de vista referente a agrotóxicos, eles são mais saudáveis, porque eles são livres de agrotóxicos, eles têm um melhor sabor, né? A gente sabe que eles são mais saudáveis. Porém, do ponto de vista de nutrientes, proteínas, lipídios, carboidratos, até hoje na literatura não tem nada que realmente evidencie que eles têm mais nutrientes do que os que não possuem agrotóxico. Mas do ponto de vista de saúde, eles são mais saudáveis, porque eles são livres de agrotóxicos. Tá, ok. Obrigada. Nada. E agora é a vez de quem? Olá, Juliana, meu nome é Luana. Eu gostaria de saber se existem muitas frutas calóricas. Olá, Luana. Existem frutas calóricas, sim. Especialmente as mais calóricas seriam o açaí e o abacate. A banana também. Mas essas frutas, elas são calóricas, porém elas são vistas do ponto de vista nutricional como benéficas para a saúde, né? Elas contêm antioxidantes e vitaminas, minerais, ferro, cálcio, que são muito bons, né? É uma gordura boa. E elas podem causar intolerância? Frutas, algumas podem causar intolerância, mas assim, é bem pouco, né? As intolerâncias são mais causadas por alimentos com corantes, leites, chocolate, produtos do mar, né? Essas coisas. Agora, frutas muito calóricas, nunca ouvi dizer que causam intolerância. Obrigada. Imagina. E quais frutas são essas que causam intolerância? O morango, alguns alimentos assim, não frutas, mas aí poderia ser pimenta, entendeu? Essas coisas seriam que às vezes na literatura a gente encontra mais. Mas é muito pouco. Referente a frutas é muito pouco. Próxima pergunta é de quem? Olá, Juliana. Meu nome é Jennifer. Eu gostaria de saber se bananas mesmo ajudam a evitar câimbras. Olha, Jennifer, banana ajuda a evitar cãibra sim, desde que seja uma cãibra provocada por excesso de atividade física, né, de exercício, e por falta de potássio, que a banana contém potássio. Mas se for uma cãibra causada por deficiência de cálcio, deficiência de magnésio, ou porque a pessoa possui varizes, aí não. Então depende da causa da cãibra. Obrigada. De nada. Próxima pergunta. Juliana, quais são os alimentos que são ricos em cálcio? Alimentos ricos em cálcio, queijo, leite, alguns vegetais como espinafre, brócolis, feijão, soja, o tofu, que é o queijo da soja, é muito rico em cálcio. Obrigada. E agora é a vez da aluna Bárbara fazer a próxima pergunta. Juliana, a barra de cereal ela é sempre um lanche saudável? Olha, Bárbara, a barra de cereal, ela não é considerada um alimento não saudável. Mas do ponto de vista nutricional, existem outros lanches mais saudáveis, né? Sempre preferir uma fruta ao invés de uma barra de cereal é melhor. A barra de cereal também contém gordura, também contém açúcar, que não é tão bom assim para a saúde, né? E a barra de cereal, a composição dela varia muito. Então, assim, você pode fazer uma barra de cereal em casa, vai ter uma composição diferente da industrializada. A industrializada tem várias receitas de barra de cereal. Hoje em dia tem barra de cereal com banana, chocolate, frutas vermelhas, etc e tal. Então, assim, são muitas coisas e ela é industrializada, né? Então, sendo um alimento industrializado, particularmente,
Se possível, se a gente preferir se alimentar, fazer um intervalo com uma fruta, com um lanche assim mais saudável, melhor, né? É que hoje em dia ela caiu na graça do brasileiro, das pessoas, na verdade, em geral, da população, por ser muito prática, né? Você pode carregar na bolsa, guardar numa gaveta no escritório, né? A praticidade é muito grande, ela não estraga, né, com facilidade. E também não pode substituir refeição nenhuma, né? Ela tem que ser um lanchinho rápido entre uma refeição e outra. Mas, particularmente, eu prefiro uma fruta, um lanchinho natural, algo assim. Ok, então, obrigada. Por nada. Juliana, e como que as pessoas podem saber quais são esses produtos industrializados e quais são os nutrientes que contêm neles? Lendo os rótulos, né? Principalmente os rótulos. Hoje em dia é obrigatório todo produto industrializado ele ter a composição no rótulo, ou se ele não vem na composição, vem lá um site para você pesquisar, para você ter, é obrigatório, né? Então a pessoa tem que ver no rótulo o que contém esse produto. Tem muitas pessoas são alérgicas, intolerantes a um determinado produto. Essas pessoas têm que ter um cuidado enorme, tem que estar sempre lendo os rótulos dos produtos que compram. Painel. Você que está nos ouvindo, o programa de hoje é sobre alimentação saudável. Um tema que parece fácil, mas que gera bastante dúvida. Pois como o ditado diz, nem tudo o que parece é. Aqui no estúdio, para colocar os pingos nos is, recebemos a nutricionista Juliana Goulart. Juliana, a minha dúvida, eu acho que é bem comum. Quando se fala em alimentação saudável, tem sempre uma pessoa que fala sobre trocar arroz de cada dia pelo agora integral, mas o arroz integral sempre faz bem? O arroz integral faz muito bem à saúde, né? Ele tem vários nutrientes que o arroz branco não contém, né? Ele tem muito mais nutrientes, ele contém fibras, ele contém magnésio, que faz muito bem à saúde. Então, assim, particularmente se o indivíduo gostar, não há nada que contraindique o arroz integral, você está consumindo ele todo dia, tá? O arroz integral, ele melhora o funcionamento intestinal, tá? Melhora a digestibilidade, por consequência, ele previne câncer intestinal, tá? Contém muitas fibras, ele faz muito bem à saúde. Eu indico, sem contraindicações. Seja muito obrigado. E agora, para continuar esse bate-bola conosco aqui, o aluno Maicon fará a próxima pergunta. Juliana, carne é a única maneira de ingerir uma proteína completa? Não, Maicon. Quando você deixa de comer a carne, existem outros produtos que você pode estar substituindo a proteína completa também. Por exemplo, leite, ovos, vários legumes, feijão, soja, todos eles contêm muita proteína. Porque, por exemplo, os vegetarianos, eles não têm falta, se alimentando adequadamente, lógico, eles não têm falta de nenhuma proteína, não. E como seria essa alimentação adequada para suprir? Ele tem que fazer as substituições corretas, né? Então, ao invés da carne, ele tem que comer grãos integrais, que contêm proteína, ovos, queijos, queijo branco, tofu, que é o queijo de soja, variadas porções de legumes e vegetais, bem variada, e tem que ser bem variado mesmo. Obrigado. Juliana, trocar a alimentação o simples, o arroz e feijão, por grãos ajuda? O arroz com feijão é considerado uma proteína completa, tá? O arroz e feijão. Dependendo se for o arroz integral e o feijão, tudo bem. Não é correto você trocar por grãos integrais, né? A gente estava falando sobre substituição da carne, pessoas que não comem carne. Mas uma boa alimentação, eu acho que tem que ter de tudo um pouco, né? O arroz, feijão, grãos, legumes, verduras, folhas, frutas. Certinho, muito obrigado. E agora é a vez da aluna Jennifer. Juliana, ovos faz mal pro coração? Então, Jennifer, essa é uma questão super polêmica, né? Até pouco tempo atrás, a gente acreditava que os ovos faziam muito mal ao coração. Era o grande vilão, né? Hoje tem estudos que comprovam que não. A proteína do ovo que existe na clara, ela é de alto valor biológico. Então, assim, a clara, você pode comer ela tranquilamente, que você vai estar substituindo até por uma carne. O que tem colesterol que faz mal ao coração é a gema, que se ingerida, em excesso, aí sim aumenta o colesterol e faz mal ao coração, principalmente para quem já tem problema cardíaco. E qual a quantidade de gemas que é considerado um excesso? Hoje em dia, 4 ovos por semana
é considerado, segundo alguns autores, como adequado. A pessoa pode comer tranquilamente, tá? Mais do que isso já é considerado um excesso. Obrigada. Juliana, muitas pessoas falam que quando você come ovo com a gema mole, ela traz malefícios à saúde. Isso é mito ou verdade e por quê? É verdade, porque a gema mole, ela pode conter salmonela, que é uma doença que pode vir a surgir, é um micro-organismo, né, que se a pessoa ingerir esse ovo mole, ela pode ter uma série de sintomas, vômito, diarreia, várias coisas, né, pode se contaminar. Então, se o ovo estiver contaminado com a salmonela, para ele não ser acometido por isso, o indivíduo, a gema tem que estar dura. Por isso, alguns restaurantes, é até proibido, dependendo do restaurante, a produzir um ovo com gema mole, tá? Só se a pessoa que estiver ingerindo realmente assumir os riscos. Mas do ponto de vista nutricional não é indicado, tá? A gema tem que estar dura. Certo, e a maionese caseira também seria um risco? Sim, a maionese caseira sim seria um risco. Hoje em dia você vê muito pouco maionese caseira, né? Geralmente as pessoas fazem mais em casa, para seus familiares, se fazem, né? Mas em restaurantes, assim, acho que ela já foi bem abolida, ela já está bem abolida, né? Porque é um risco muito grande à saúde do indivíduo. E quais são os riscos que a maionese traz à saúde? A caseira? Sim. É o problema do ovo, né? Porque ela é feita com óleo e ovo cru. Então, o ovo cru, se ele estiver contaminado, se ele estiver contaminado pela salmonela, batendo no liquidificador com óleo, que é como você vai produzir a maionese, vai ficar ali a salmonela. Uma vez o indivíduo ingerir isso, ele vai se contaminar. Tá? E esse é um malefício à saúde. Certo, e agora passando a bola para a nossa plateia querida, é a vez dele. Qual é o aluno da vez? Juliana, é o Wagner novamente. Gostaria de fazer mais uma outra pergunta, sobre os carboidratos. Não comer os carboidratos, ele tem a probabilidade da pessoa conseguir emagrecer? Então, Wagner, esse é um assunto também bem discutido, né? Principalmente hoje em dia, que as pessoas estão muito preocupadas com a estética, né? A apresentação, emagrecimento, geração saúde. Na verdade, a pessoa que não come carboidrato ou exclui carboidrato da dieta, ela vai estar ingerindo uma dieta basicamente de proteínas, né? Pra gente se locomover, levantar da cama, falar, andar, a gente gasta energia. E a energia que a gente gasta fazendo qualquer movimento para pensar é a energia que vem do carboidrato. Então, entende-se que se a pessoa para de ingerir completamente o carboidrato, e obviamente vai estar ingerindo apenas proteína e gorduras, o organismo da pessoa vai ter que encontrar outra fonte de energia, que vai ser lipídios e proteínas. Então, ele vai queimar gordura e músculos, tá? Para poder gerar essa energia. Então, assim, vamos pensar mais profundamente. Não ingerir carboidrato emagrece? Emagrece. Por quê? Vai queimar proteína, vai queimar gordura. Mas eu acho que o carboidrato ele não é o grande vilão da história. É óbvio que você vai deixar de ingerir alguma coisa, entendeu? E aí, por isso, você vai estar ingerindo menos calorias e o seu corpo vai quebrar outros alimentos ali, né? Outros produtos como a proteína e o lipídio. Muito obrigado. Juliana, uma pessoa que entra para a academia, ela não procura um especialista para saber quais alimentos que ela pode comer para ter um bom desenvolvimento e na maioria das vezes elas não procuram. Isso acaba prejudicando, acaba trazendo riscos à saúde das pessoas que não procuram um profissional da área para saber quais alimentos poderão ser descartados do seu cardápio e quais deverão entrar? Assim, eu acho que traz mais malefícios para aquelas pessoas que são muito radicais. Por exemplo, a pessoa ela é leiga no assunto, ela entra para a academia e ela começa a se alimentar, ela exclui, né, determinados alimentos da dieta, porque as pessoas falam, hoje em dia você tem muito acesso à internet, uma fala para outra, come só isso, não come mais carboidrato, não come mais farinha, nada à base de farinha e tal. Então, eu acho que excluir determinados alimentos é um problema, porque a alimentação, para ela ser saudável, você precisa de tudo um pouco, tá? Tudo equilibradamente. Então, aí sim ela pode ter um problema, né? Porque daí entra em um outro assunto que a pessoa começa a suplementar, né? Esses suplementos artificiais e sobrecarrega rins. E aí você pode ter uns outros problemas. Então, assim, é um pouco perigoso quando a pessoa é muito radical, né? Mas se a pessoa
apenas faz pequenas trocas, eu acredito que não seja tão grave assim. E então, para você que está querendo entrar na academia agora, está um aviso: não troque completamente o seu cardápio, tire apenas alguns alimentos, mas também coloque outros para suprir a ausência desses. Então, se você tiver dúvidas, consulte um nutricionista. Próxima pergunta? Juliana, a respeito do açúcar, ele faz mal ou traz benefícios? É um assunto polêmico, né? Muita gente exclui o açúcar completamente da dieta. Eu, particularmente, não acredito que nenhum produto deva ser excluído completamente da dieta. O açúcar, ele é a fonte mais rápida de energia que o corpo tem. Então, um indivíduo que tem hipoglicemia, de repente está com uma crise hipoglicêmica, o açúcar é o que vai trazer a glicose mais rápida para ele, né? Então, ele tem um lado bom, claro, mas existem várias fontes de açúcar, né? Então, assim, por exemplo, você pode consumir o açúcar mascavo, que é o açúcar mais próximo da fonte, que é da cana, menos açúcar branco refinado, por exemplo, que passa por muitos processos químicos. Então, a gente tende a consumir coisas mais próximas aos seus produtos originais, né? São mais saudáveis, né? Obrigada. Agora a próxima pergunta será da aluna Alessandra. Juliana, café faz mal? Alessandra, esse é um assunto super discutido, sempre foi e sempre será, porque existem muitos estudos em volta disso, né? Hoje em dia acredita-se que café moderadamente, alguns autores dizem 4 xicrinhas por dia, né, xicrinhas 50 ml, 250 ml por dia, não faz mal à saúde, desde que isso não provoque uma arritmia cardíaca, porque tem pessoas que são hipersensíveis à cafeína, que é um produto que tem no café e que algumas pessoas dizem que faz muito bem, que é ótimo para determinadas pessoas, mas para outras pessoas fazem mal, né? A cafeína, ela é um estimulante natural. Tem pessoas que levantam e falam: não consigo sair para trabalhar, estudar, enfim, se eu não tomar um cafezinho. Ótimo, se faz bem, pode tomar. Mas se a pessoa é hipersensível à cafeína, tem uma arritmia cardíaca, tem problema de sono, né, não consegue, tem dificuldade de sono, é melhor evitar, tá? Mas hoje acredita-se que o café não traz assim um malefício à saúde, tá? Se você passa bem, se você gosta, 4 xicrinhas por dia dizem que é a cota aceitável. Obrigada. Juliana, existe diferença entre o café em pó e o café de máquina, aquelas que processam e sai prontinho? O café de máquina é um café que... Algumas máquinas, né? Eu não sou uma estudiosa do assunto de máquinas de café, mas assim, elas moem o grão na hora, né? Então, assim, tem um café bom, mas eu acho que não existem tantas diferenças, não. Apenas o gosto, o paladar, o sabor, né? Aí sim, nutricionalmente falando, acredito que não. O que existe de diferença hoje em dia o café que é coado no coador de pano, no coador de papel. De filtro. Isso, e aqueles cafés que não são coados, por exemplo, em cafeteiras italianas, né? Então, hoje, os estudos apontam que o café que é coado no coador de papel, ele é melhor, né? Faz mais bem à saúde, porque o café contém algumas substâncias que aumentam, sim, o colesterol, um pouco do colesterol. Então, assim, o café que é coado no coador de papel, ele evita, ele consegue reter. Agora, no coador de pano, não. E aqueles que não tem coador nenhum também não. Tá? Certo. E o coador de papel, o que ele retém dos outros? Então, na literatura, existem algumas substâncias no café, tá? Agora eu não vou me lembrar o nome. Que essas substâncias que aumentam o colesterol, o coador de papel consegue reter. E já o de pano, não. E sem coador nenhum também não, entendeu? Então, eles falam que coar o café no coador de papel é melhor. E a vez agora é da aluna Giovana. Juliana, e essa história de que fazer as refeições ingerindo algum líquido, seja água, refrigerante ou suco, engorda, isso é verdade? Então, na verdade, não é o líquido que engorda. Depende, né? Se for um refrigerante até mas assim... bebendo água, assim, não é um líquido que engorda. O que acontece é que o líquido que você toma durante a refeição empurra a comida, né? Você tá comendo, aí você para de comer, você toma um líquido, dá aquela sensação de que cabe mais. Você vai, come, toma o líquido, cabe mais. Isso dilata o estômago, além de dilatar o estômago, que é elástico, né?
você vai tendo aquela sensação de que ainda tem mais espaço e vai ingerindo mais, entendeu? Então é isso que engorda, a quantidade de comida que você vai consumir, entendeu? Ao contrário que se você não ingerisse nenhum líquido durante a refeição, você comeria, sentiria que estaria saciado e aí iria parar. Então assim, a gente indica meia hora antes das refeições ou 1 hora depois. Durante, não. Tá, ok, obrigada. De nada. Existe algum guaraná, além do Jesus, que faz bem à saúde? Olha, existe uma fruta, né? Que é a frutinha do guaraná. Agora, em termos de refrigerante, você tá me perguntando? Isso, em termos de refrigerante. Não, refrigerante não. Porque assim, refrigerante, o que é um refrigerante? Ele é açúcar e gás. E aí, açúcar com gás faz bem? Eu acredito Causa que não. celulite, entendeu? Engorda, então assim, sempre prefira sem produtos naturais. Nada melhor do que um suco da fruta, não de pozinho, é bem mais saudável. Tá certo, eu aprendi muito sobre alimentação saudável e espero que você também tenha aprendido, tirando suas dúvidas porque o nosso tempo terminou. Eu quero agradecer a sua participação em nosso programa e também aos meus colegas de jornalismo e principalmente a você, ouvinte do programa Painel. E não se esqueça, semana que vem tem mais. Até lá, tchau! Você ouviu pela rádio Barão de Mauá mais um programa Painel.